Missing someone. Missing someone. Missing someone. But with all your heart. Missing someone. But with heart. How much you missing? And you listen. Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês estejam bem. Então, vocês deram conta que eu nunca mais gravei vídeos para aqui para o canal. Literalmente fiquei bastante doente. Vocês seguiram alguns dos vídeos em que eu disse que estava com uma depressão muito grande, mas não foi só a depressão que eu passei. Portanto, eu estava com uma depressão. Também gravei para o canal uma crise que eu tive de perturbação obsessiva compulsiva, que é uma das patologias que eu tenho, e depois no internamento foi descoberto que também tinha borderline. Portanto, isso tudo acabou por me pôr de certa forma para baixo, não muito motivada para fazer os vídeos para vocês. Não que não gosto de gravar, mas estava tão mal que nem conseguia pegar numa câmera. Literalmente isto. Entretanto, descobri outra doença, portanto, eu já estava com essa doença que era a perturbação obsessiva-compulsiva, também já estava com o diagnóstico de borderline, ansiedade à mistura, depressão à mistura, tive que ser internada umas 4 vezes na psiquiatria e felizmente agora já estou um pouco bem melhor, mas depois surgiu mais um problema que se chama neuromielitótica. Sou portadora de neuromielitótica. É uma doença crónica autoimune que literalmente te deixa um pouco mal. Eu comecei a ter sintomas. O primeiro sintoma que eu tive foi muita dor nas costas, na zona lombar, que me irradiava para as pernas, ou seja, ia para as pernas. E eram dores insuportáveis, eu não conseguia estar sempre na mesma posição, doía-me estar deitada, doía-me estar sentada, doía-me estar de pé, portanto eram umas dores muito insuportáveis. Desde aí eu já comecei a suspeitar que alguma coisa estava mal. Entretanto mandaram-me para a fisioterapia, mas a fisioterapia para mim era terrível. Eu entrava na fisioterapia, o suposto era aliviar, mas eu entrava lá com mais dores do que acho que eu saía de lá com mais dores do que acho que entrava. Aí já comecei a pensar que alguma coisa não estava certo comigo. Depois comecei a ter perda de urina, portanto isto foi em 2023, tive perda de urina e também não era comum para a minha idade, portanto perdia-me bastante urina, tive que usar muitas vezes fralda porque estava a perder bastante urina e desde aí também continuava a insistir que alguma coisa não estava bem. Passaram-me então para a especialidade, para a reumatologia. Na reumatologia verificaram que realmente eu tenho alguns problemas ósseos em que a coluna não está direita. No entanto, nada justificava os outros sintomas. Mais para a frente tive sintomas piores. Comecei a ter falta de força nos membros, paralisia também nos membros durante algum período, algumas horas, em que caí muitas vezes, gostava de andar que não tinha força para andar e eu aí continuava a insistir que alguma coisa não estava bem. Não era possível ser alguma coisa da reumatologia, alguma coisa não estava bem comigo, porque eu sentia-me muito, muito fraca, muito cansada, eu andava pouco e cansava-me rápido, caía muitas vezes, tinha isso quando acordava de manhã, muitas vezes ficava com as pernas paralisadas e isso demorava algumas horas para voltar ao normal, e aí eu vi que estava alguma coisa não muito bem. Fui então para a neurologia
Na neurologia fizeram punção lumbar, fizeram exames de sangue, fizeram várias coisas, em que realmente viram que existe aqui um problema de saúde que se chama neuromielitótica, em que estava presente a aquaparina 4. Pronto, desde aí comecei a tomar imunossupressão, ou seja, um comprimido para baixar o sistema imunitário, e depois também é aquela controvérsia, como voltei a sentir-me mal no sentido de ok, agora tomo um comprimido para baixar o sistema imunitário, vou melhorar uma doença e depois as outras. Lembrem-se que eu também ainda tenho o diagnóstico e sempre vou ter perturbação obsessiva-compulsiva, então na minha cabeça sempre foi muito difícil lidar com isso. Entretanto, tomei imunossupressão, depois voltei a ter umas 2 ou 3 vezes crise em que fiquei paralisada ou das pernas ou do braço e da perna, de um lado, acontecia bastante isso, umas 2 ou 3 vezes, e o tratamento era cortisona, até que a última vez que me deu uma crise, aumentaram então a imunossupressão, tomo de manhã e tomo à noite. Portanto, é isto. Agora, ainda não está travado, portanto, eu tive que lidar com estas doenças, já para não falar que eu também tenho psoríase, tive que lidar com estas doenças e às vezes não é fácil, percebem? Às vezes não é nada fácil. Agora, também estou com outro problema que afeta a parte gastrointestinal, em que vou ter que ter uma consulta de gastroenterologia em janeiro para ver o que é que se passa comigo. Eu não sei explicar-vos bem o que é, mas sei que muitas vezes andava com diarreia, andava sempre com muitas vezes vómitos e não fazia ideia do que era, fazia tratamento, passava um bocado, voltava. Então deu algumas coisas positivas e fui passada então para a gastroenterologia e serei acompanhada na gastroenterologia. Em termos de ovários e rim, tenho um quistosito e pronto, com umas dimensões para já pelos vistos normais, mas que tem que ser acompanhado. Portanto, tenho andado um pouco em baixo em termos de saúde. Também vejo que em termos de sei lá, de apoios, não há assim grande apoio para as pessoas que têm este tipo de coisas, e eu acho que é ridículo, porque é um sofrimento absurdo. Já quem tem, por exemplo, cancro, é um sofrimento absurdo, mas também quem tem estas doenças crónicas e tem que lidar com elas, é um sofrimento muito grande, porque há vezes que a gente não acorda tão bem, às vezes a gente não dorme tão bem, às vezes a gente tem muitas dores, e é isso. Como é que eu lido agora? Muitas vezes eu sei que vocês vão fazer essa questão. Como é que eu lido com as minhas doenças? Literalmente tive que aceitar que as tinha, não tinha outro remédio, são doenças crónicas, e ver o que é que me poderia fazer bem. Portanto, a maioria é autoimune, também mexe com o sistema nervoso, com o meu sistema nervoso. A primeira coisa que eu tenho que fazer, tomar a medicação direitinha, como é lógico, mas também acalmar-me de certa forma. Não entrar em situação de stress, porque sei que com situações de stress fico pior. E é isso, basicamente. Primeiro foi a aceitação. Vocês têm que aceitar que têm uma doença e que têm que lidar com ela e vão conseguir lidar com ela, têm que meter isso na cabeça. Aceitar os dias menos bons, aproveitar os dias bons, e é literalmente isto. Em termos da minha doença da neuromielite, as outras estão medicadas, a neuromielite também está medicada. Também tenho que ter alguns cuidados, uma vez que eu tenho que tomar imunossupressão, comecei a ter mais cuidados, mas da parte da perturbação da perturbação obsessiva-compulsiva estou controlada, mas tive que começar a ter alguns cuidados, como desinfetar, por exemplo, andar sempre com um fresquinho de álcool atrás, tanto álcool gel como álcool normal para desinfetar, o álcool normal para desinfetar a sanita, onde eu não me vou sentar, mas mesmo assim eu faço isso, caso tenha algum contacto. Também ando sempre com álcool gel.
quando existe o inverno, eu tenho que colocar, muitas vezes, quando é principalmente nos transportes públicos, uma máscara cirúrgica, uma máscara azul, aquelas máscaras que se usava para o Covid, porque é a minha segurança que está em primeiro lugar. Estou-me nas tintas que as pessoas olhem, que não achei normal, mas é a minha segurança. Isto agora vai começar o tempo da gripe, eu já estou meio afetada, mas vai começar o tempo das doenças e uma pessoa tem que estar mesmo com cuidado, porque depois para controlar é difícil. E pronto, era isto que eu vos queria dizer, malta. Eu vou voltar então ao canal, vou voltar aos vídeos com toda a força. Quero agradecer o carinho de toda a gente que me segue. Quem não segue, siga, por favor, deixe like nos vídeos. Agora sim estou a gravar com outro tipo de qualidade, com outro tipo de som, e eu acredito que vai resultar melhor. E é isso, malta, um beijinho muito grande, obrigada por tudo e até um próximo vídeo. Tchau!